Nossa saudação, nosso cumprimento a todos os nossos queridos irmãos e amigos que nos prestigiam aí com a sua audiência. Nosso muito bom dia, com o desejo de que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada um dos nossos corações, hoje e sempre. Nós estamos já contando com 18 dias desse mês de agosto, né? Mês 8, o tempo está passando, hoje é quinta-feira, debaixo da proteção maravilhosa do nosso Deus. Aqui estamos para a edição de mais um programa Culto Doméstico. Lembrando a você o dever nosso, o dever da família, de realizar essa reunião abençoada em sua casa, abençoada a vida dos seus filhos com a promoção da cultura da gratidão. Nós fomos chamados individualmente para darmos testemunho de Jesus, mas também coletivamente, né? Nossa família também pode dar testemunho dessa salvação como família. E o culto doméstico se apresenta como uma oportunidade de cultivo deste momento especial que enriquece a alma da família, que enobrece a família pelo sentimento de gratidão ao Senhor, pela bênção dos seus livramentos, das suas curas, das suas transformações que o Evangelho de Jesus Cristo faz muito bem. E nós estamos apontando para a nossa edição de número 8. Próximo domingo, dia 21 de agosto, estaremos estudando a evangelização dos grupos religiosos. Olha que já estudamos o conceito de evangelização, a respeito do primeiro evangelista, a respeito da primeira igreja evangelizadora, o trabalho do ganhador de vidas e ganhador de almas. Já estudamos sobre a evangelização urbana e suas estratégias. Já estudamos sobre a evangelização dos grupos desafiadores. No domingo passado estudamos o evangelho no mundo acadêmico e político, né? Agora a gente chegou na evangelização dos grupos religiosos. Lembrando o nosso texto áudio, João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava se dirigindo ao doutor Nicodemos, um homem religioso, professor de religião, que procurou Jesus de noite, sem dúvida alguma, para saciar sua alma, para saciar a sede da sua vida, tendo na pessoa de Jesus a pessoa certa também para lhe responder aos seus questionamentos. Na verdade, a prática da nossa lição traz a declaração que se todas as religiões fossem, de fato, boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessário. Só Jesus salva. O nosso tema de hoje é a religião do anticristo. A gente começou segunda-feira, e você se recorda, que nós tratamos aqui da religião como sendo essencial ao homem, com base em Atos 17, com base em Tiago, capítulo 1, a gente viu que existem religiões vãs. Ontem, no mesmo capítulo e versículo 27 da carta de Tiago, a gente viu aqui a declaração de que só há uma religião verdadeira. Hoje, a religião do anticristo, 1 de João, capítulo 2, 18 e 19. Portanto, nosso cumprimento, nossa saudação a todos os nossos radiovintes, internautas. Nós temos o desejo de que você tenha uma excelente quinta-feira debaixo da proteção maravilhosa do nosso Deus. E nós vamos ouvir o nosso primeiro hino de hoje, é o 86, depois da nossa oração, com o título Satisfeitos com Cristo. Ó querido Deus, bendito nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela bênção desse novo dia que o Senhor Deus nos concede. Nós o recebemos como presente da tua parte e por ele nós te agradecemos. Pedimos a tua direção sobre nós, pedimos que o Senhor esteja contemplando também nossos queridos irmãos que estão enfermos. O Senhor conhece o nome de cada um, nós te pedimos que a tua atuação na vida deles glorifique o teu nome, mas dê a eles também a graça, a vida, a saúde de que precisam. E tudo nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 7 horas e 44 minutos em Porto Velho, Rondônia. Mais uma vez vai o nosso cumprimento aos nossos amados irmãos e amigos que nos têm prestigiado aí com a sua audiência. Hoje, nós, como já dissemos, o nosso assunto do dia
sendo quinta-feira, com base em Atos, capítulo de... Aliás, 1 de João, capítulo 2, versículo 18 e 19, a religião do anticristo. Nós agradecemos ao Senhor pela bênção da revelação da sua maravilhosa palavra. O versículo, portanto, 18 e 19 do capítulo 2, 1 de João, nos traz a seguinte revelação. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Dois especiais versículos aqui do capítulo 2, da primeira epístola de João, nos trazendo essa revelação especial, essa revelação extraordinária. Notemos que, em primeiro lugar, o apóstolo trata a igreja com muito carinho ao fazer uma revelação extraordinária a respeito deste assunto escatológico. Filhinhos, é já a última hora. Meus amados, o que o apóstolo João está dizendo aqui é que se manifestará com certeza um anticristo no final dos tempos, e a gente vê isso ratificado principalmente no livro de Apocalipse. Ele virá para governar o mundo e liberar uma grande rebelião contra o Senhor Jesus Cristo. Mas João está também afirmando aqui que surgirão muitos anticristos. E eles, pelo que João declara aqui na palavra de Deus, já penetraram na igreja. Na época do apóstolo, eles já estavam na igreja com a sua atuação maligna, com o seu prejuízo dando aos crentes. Né? Então são crentes professos, né, que amam o mundo, amam os prazeres pecaminosos do mundo e distorcem o evangelho e a sua mensagem da cruz, opondo-se assim a Cristo e a sua justiça. E a mensagem da santificação, pela palavra de Deus expressa e por nós pregada, se torna muitas vezes sem sentido em função dos falsos ensinos que essas pessoas pronunciam. Quem não conhece essa expressão não tem nada a ver. São expressões que muitas vezes tiram o efeito positivo da afirmativa bíblica com expressões meramente humanas, com sentimentos meramente humanos. E o apóstolo faz uma declaração a respeito desses anticristos. Ele diz, eles saíram de nós, no versículo 19. Então, quando os anticristos, que o apóstolo fala no versículo 18, deixaram a comunhão dos crentes fiéis, eles não eram, de fato, crentes salvos. Eles eram, sem dúvida alguma, apenas igrejados, como se poderia dizer. Eles estavam ali no meio do povo. Cabem aqui duas possibilidades. Ou nunca foram verdadeiramente crentes desde o início, ou, antes de experimentar a salvação em Cristo, no processo de crescimento como novo convertido, já abandonaram a sua fé. Abandonaram a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas o certo é que nunca admitiram a verdadeira doutrina da palavra de Deus como guia para as suas vidas. Ou por uma razão ou por outra. Ou porque vieram para a igreja por interesses outros, ou porque no processo da condução, da transformação que o Evangelho produz, o interromperam, abandonando o curso desse processo, admitindo outro procedimento para a sua vida, mas o certo é que se tornaram anti-mensagem cristã, portanto denominada aqui pelo apóstolo como anticristos. E João então está aqui falando sobre os últimos dias também, porque ele, depois de dizer filhinhos, ele diz, já é a última hora. Evidentemente que ele está tentando, ou seja, está falando a respeito da brevidade da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala
estamos já na última hora. Os leitores de João, e nós também vivemos nos últimos dias. Escatologicamente falando, quem conhece o assunto sabe que desde a época de Jesus, esses 2 milênios, esse período é chamado de últimos dias, porque de fato é aquela última semana, penúltima espaço entre a última semana e o restante do tempo, a profecia de Daniel. Então, durante esse período, os falsos ensinadores que se fingem de atentos cristãos, de fato ensinam aquilo que a palavra de Deus contraria. E eles são chamados por João, são denominados por João de os anticristos. Eles fingem serem cristãos, mas o que eles fazem mesmo é afastar de Cristo os membros mais fracos, aqueles que não estão muito fundamentados na palavra de Deus. E nesse período aparecerão muitos. A profecia aqui é de João. Agora, antes mesmo do fim, aí sim aparecerá o grande anticristo. Livro de Apocalipse, capítulo 13, e também no capítulo 19, versículo 20. No capítulo 20, versículo 10, trata desse grande anticristo. Agora, meus queridos irmãos, como crentes em Cristo, nós não precisamos temer essas pessoas perversas. Por quê? O Espírito Santo mostrará os seus erros e assim nós não seremos enganados. Mas nós devemos ensinar a palavra de Deus. Nós devemos ensiná-la clara e cuidadosamente aos membros da Igreja do Senhor, especialmente aos mais fracos, de forma que não venham a ser presas para esses ensinadores que vêm, como diz a expressão de Mateus 7,16, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Da importância de estarmos debruçados em cima da palavra de Deus, assunto tão fortemente ensinado por nós mesmos. Quando estamos na consagração de obreiros, nossa ênfase está no fato dos obreiros se interessarem pela palavra de Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus continuamente, nós estamos dotados da vontade de Deus nas nossas vidas e por isso, com facilidade, nós identificaremos qualquer ensinamento que está fora do que estabelece a palavra de Deus. Porém, aqueles que gostam só de ouvir o que os outros dizem, não têm contato com a palavra de Deus e não a leem sistematicamente, metodicamente ali para estar em constante contato com a palavra de Deus, com certeza estão enquadrados nessa classe de pessoas mais fracas que podem, com isso, serem mais facilmente enganados. No versículo 19, o apóstolo diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Olha, meus amados, o que o João está dizendo aqui é que esses anticristos não eram pessoas totalmente estranhas à igreja. À igreja, né? Eles chegaram até a fazer parte desta igreja, mas estavam lá, mas não pertenciam verdadeiramente a ela. João não diz que eles partiram. Em primeiro lugar, está claro aqui que as suas razões para se unir eram erradas. Algumas pessoas podem se intitular cristãs por menos do que as melhores razões, mas não pela razão genuína, que é o desejo da transformação que o Evangelho traz para a vida das pessoas. Talvez a igreja seja uma tradição familiar, ou jovens vão porque os pais estimulam para ir, ou gostem dos contatos sociais, né? E até, quem sabe, até negócios na igreja, né? Ou possivelmente a ida na igreja seja um hábito presente há muito tempo e difícil até de deixar por costume. Então, a pergunta é essa: qual é a razão que nos leva a nos congregar, que nos leva a ser um cristão? A menos que seja uma razão centrada na própria pessoa de Cristo, na transformação que Ele sabe e quer fazer em nossa vida, nós podemos não pertencer realmente ao Senhor Jesus Cristo. Estar na igreja, mas não pertencer à igreja. Então, meus queridos irmãos, que nós
nós nos coloquemos na situação de depender de Jesus, de aprender dele, de nos familiarizar com ele, com a sua mensagem, a fim de que nós o sigamos fiel e lealmente. E não sejamos presas fáceis, né, para essas pessoas que trazem o seu ensino falso, tentando levar os fracos a um local de afastamento da verdadeira mensagem, da genuína mensagem do Evangelho. Filhinhos, diz o apóstolo, é já a última hora. Ele, quando fala disso, está tratando da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E como ouvistes que vem o anticristo, está se tratando do principal anticristo no final dos séculos. Também agora muito se tem feito anticristo. Está alertando a igreja para o fato das mensagens anticristãs, das mensagens que vão contra a santidade requerida pela palavra de Deus. Mas ele diz, por onde conhecemos que é já a última hora. A manifestação dos anticristos funciona como uma preparação para o grande anticristo. E João, então, identifica esse momento como sendo a última hora. E faz a afirmativa. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Que o Senhor Deus nos dê da sua infinita graça para que estejamos identificando todo e qualquer inimigo que se apresentar, mesmo dentro da igreja, ou tendo passado por ela, com mensagens que vão contra o ensino da palavra de Deus, e por isso, mensagem anticristã, e por isso denominado pelo apóstolo João aqui como anticristos, no plural. Que o Senhor Deus nos ajude, nos dê da sua infinita graça, quando vamos encerrar o nosso programa 7h57, com o último hino, que é o hino de número 20 da nossa harpa cristã, interpretado pelo coral Harpa de Ouro. Olhai para o Cordeiro de Deus. Com ele eu me despeço. Até amanhã, se Deus quiser.